com muita satisfação que eu me dirijo a vocês, cumprimento a todas e todos, para iniciarmos, né, neste início da nossa disciplina Licitação, Contratos e Convênios. Essa disciplina ela está inserida no curso de Administração Pública à Distância da Universidade Federal de Lavras. Vocês já tiveram disciplinas correlatas com esta disciplina. Por exemplo, Direito Administrativo. E outras disciplinas também ao longo do curso que têm conexão com a disciplina Licitação, Contratos e Convênios. Aqui nós vamos tratar especificamente do Instituto de Licitação, que prevê a licitação, o contrato com a administração pública, o convênio com a administração pública, e foi acrescentado um novo conteúdo das compras sustentáveis. Os fundamentos constitucionais que dão o pilar, dão a sustentação para a administração pública atuar, estão na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, ela que estabelece os princípios como o poder público deve se relacionar quando necessita comprar, fazer contratações públicas. E os princípios estão no caput do artigo 37, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tem alguns princípios que são, além de serem do poder público ter que cumprir esses princípios estabelecidos no caput do artigo 37, por exemplo, no caso específico da licitação, tem que também estar atento à questão da probidade administrativa, à questão do julgamento objetivo, à questão da vinculação, né, com o instrumento convocatório. Por exemplo, se um edital convocou para uma compra específica, o gestor público tem que seguir aquele edital. Mas, recentemente, como nós vamos ver um pouco adiante, foi acrescido um princípio que ainda está muito novo na administração pública, que é o princípio da sustentabilidade. E essa videoaula eu dediquei a isto, porque no material básico de vocês não tem. Então, vocês vão ter uma semana dedicadas também a esse princípio, porque hoje ele deve reger também as nossas compras públicas. Continuando o artigo 37, é nele que nós encontramos esse fundamento da obrigatoriedade da administração pública, toda ela, né? Toda a administração pública, se submeter aos princípios do artigo 37, do caput do artigo 37, como falei agora mesmo, na contratação de obra, contratação de serviços, compras, alienação, todas estas modalidades devem ser precedidas por um processo licitatório. E um processo licitatório que assegure igualdade de condições entre todos os concorrentes. Este inciso precisou de ser regulamentado. Algumas normas constitucionais são auto-aplicáveis e algumas precisam de uma legislação específica que regulamente. O caso específico na nossa disciplina é esta. Licitação pública precisou de uma lei que regulamentasse esse dispositivo constitucional. E qual é a lei? Então, nós também podemos chamar como lei básica, porque é ela que vai reger todo o processo de licitação. Seja qual for, seja uma compra, seja um leilão que a administração faz, seja um convênio, depois nós temos outras leis específicas, mas a lei básica que rege licitação, contratos e convênios, os princípios constitucionais e a Lei 8666 de 1993, que regulamenta, ela mesma no seu enunciado já explicita, que ela regulamenta um inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal e institui
as normas para licitação e contratos da administração pública e dá outras providências necessárias dentro da temática. Eu falei que trataria especificamente das compras sustentáveis. Ainda é muito novo para a administração pública esse novo princípio. E de onde que ele surgiu? Foi com a promulgação de uma lei, que é a Lei 12.349 de 2010, portanto, não é tão novo. É novo porque ainda não está sendo colocado em prática na maioria da administração pública, infelizmente. Ainda a adequação está sendo muito lenta. Com essa lei, o artigo 3º da Lei 8666/93 foi alterado e foi acrescentado que a licitação, o processo, né, de licitação, tem que também estar atenta com a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, agora, dentro dos princípios da administração pública, dos princípios do processo licitatório, também nós temos que levar em consideração esse princípio, a preocupação com a sustentabilidade ambiental. Por sua vez, esta determinação de aplicar a sustentabilidade nas contratações públicas necessitou também de ter uma regulamentação. E o decreto que vem regulamentar exatamente essa alteração do artigo 3º é o decreto 7.746 de 2012. Ele regulamenta, como está escrito, o artigo 3º da Lei 866, de 21 de junho de 93, estabelece critérios, práticas, diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública. E institui também, é muito importante, uma comissão interministerial de sustentabilidade na administração pública, que está atuando para estabelecer critérios, estabelecer normas, para orientar. Tem diversas publicações, inclusive no Ministério do Planejamento, e nas secretarias de Estado também já incorporaram a maioria das secretarias de Estado e de alguns municípios no link relativo à licitação às compras sustentáveis. E aí, vocês, como a disciplina foi planejada procurando ministrar o conteúdo legal, a parte também doutrinária, eu tive a preocupação de colocar também, de inserir também atividades que levem vocês a buscar e interagir e procurar nos órgãos, nos órgãos especializados, os órgãos sejam federais, estaduais, os links que vocês podem ter acesso, inclusive para encontrar editais sobre compras sustentáveis. Vocês vão me dizer assim, mas professora, eu estou procurando no meu município, ainda não tem nenhuma compra sustentável. Eu procurei, por isto, nesta parte, indicar onde eu já tenho certeza que vocês podem encontrar editais que vocês vão consultar como uma parte prática, uma atividade de ensino, uma atividade prática. É interessante que o artigo 2º do decreto, ele, como a licitação na Constituição, no artigo 37, já estabelece que a administração pública toda, direta, indireta, fundacional, autárquica, empresas estatais, tem que se submeter aos princípios constitucionais, não, que estão no caput do artigo 37, aqui também estabelece que toda administração pública, seja de qualquer nível, seja a nível federal, a nível estadual ou municipal, e aí contempla os diversos órgãos, não só o Poder Executivo, mas todos os órgãos, por exemplo, a Universidade Federal de Lavras.
também tem que se adequar a essas novas normas, né? Então, o decreto fala poderão, mas depois vocês vão ver que esse poderão está tornando uma obrigação por causa do ordenamento mesmo constitucional, como nós vamos ver lá no final, lá nas conclusões. Tá? Ao adquirir bens e contratar obras, considerar critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatório. Eu sei que sempre tem uma dúvida, e quando a gente conversa com pessoas, às vezes até da sociedade, ou aluno mesmo em início da disciplina, fala assim, mas a licitação é um processo moroso, a licitação compra pelo menor preço, nós recebemos, eu já recebi muitas queixas de alunos falando, mas quando a gente pede um produto, não vem como a gente pediu, a qualidade... Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Uma escola que faz uma licitação para comprar borracha e lápis. Muitas vezes, por falta de instrução, de instrução técnica, de conhecimento técnico, os gestores, as pessoas que estão à frente do processo licitatório, estabelecem os critérios. Mas na hora do certame, é muito importante seguir todo o processo, inclusive depois que recebem os produtos, porque a administração pública sempre pode revogar um ato se ele está prejudicando a própria administração, porque o prejuízo para a administração não é para a administração em si, é para toda a coletividade, porque o recurso é público. Portanto, por exemplo, ao comprar 1000 caixas de lápis, por exemplo, um grande município que tem muitas escolas, muitas vezes ocorre, inclusive aqui na universidade, por exemplo, tem um setor aí que quando vai levar lápis para os alunos, para o PAS, tem que ficar colocando para os instrutores, colocando gente para apontar os lápis, porque chega lá, os lápis estão com o grafite quebrado. Portanto, mesmo anteriormente, já a questão do menor preço já devia ser conjugado com qualidade. Menor preço na licitação não significa pior qualidade. Isso aí é uma responsabilidade muito grande para o gestor. Fazer o controle. Vocês vão dizer, mas como que vamos abrir 1000 caixas de lápis antes de distribuir para todo o município? Claro que o administrador, vocês serão administradores e sabem que isso pode fazer por amostragem, mas deve ser feito. Não raras vezes o produto chega sem a qualidade devida. E se você abrir uma caixa só, você não vai ter noção de que muitas outras podem estar com um produto que de fato não foi aquele licitado. Aí nós vamos ver depois nos critérios, nas diretrizes, como que isso está contemplado no decreto. Só que a compra sustentável, tanto que os órgãos, as instituições que já adotaram procedimento de compras sustentáveis, dentro da página de compras, tem um tópico sobre as compras sustentáveis. E já existe, e não venham me dizer que nós não sabemos, né? Porque quando a gente levanta essa discussão, a primeira coisa que fala, mas não tem catálogo. Já existem vários catálogos, seja a nível nacional, dos estados, inclusive do estado de Minas, né? Já que nós estamos aqui, que já trazem catálogos com disponibilidade de produtos sustentáveis. Depois, à medida que a gente for falando, né, das diretrizes, dos critérios, eu vou dando exemplos. Tá? A adoção de critérios e práticas deverá ser justificada nos autos e preservar o caráter competitivo do certame. Compras sustentáveis
não vai abolir a adoção de compra no processo licitatório pautado pelo princípio de compra sustentável, não abole os princípios gerais da licitação e da administração pública. Pelo contrário, ele vem reforçar. Então, no edital, isso tem que estar bem claro, esses critérios. E esses critérios serão diferenciais, sim. E nós vamos ver mais adiante. Então, diretrizes é o decreto que vem especificar quais são essas diretrizes. E aí nós vamos ver, todas as disciplinas de direito, uma tem correlação com a outra, e não pode ser diferente. Nós não temos um direito à parte de todos. E aqui nós vamos ter um enfoque de vários ramos de direito, mas prioritariamente do direito ambiental. Por exemplo, menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água. A prefeitura do seu município resolveu fazer um processo licitatório para construir uma obra de utilidade pública, uma obra de interesse comunitário, mas não levou em consideração que aquela obra foi planejada em uma área de preservação ambiental, em uma área que tem espécies ameaçadas da fauna, da flora, em uma área que atinge diretamente fontes naturais. Uma licitação sem considerar isso, não tem nada de sustentabilidade. Vocês vão me dizer, mas o município precisa urgentemente. O município tem que procurar, ou seja, o município, o Estado, a União, tem que procurar a alternativa que minimize os efeitos sobre os nossos recursos naturais. E isso por ordenamento constitucional da Constituição de 88, especificamente do artigo 225. Preferência de materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local. A gente tem determinados produtos, determinados equipamentos que, claro, que lá no meu município, lá de Barra Longa, lá da Zona da Mata, não tem uma empresa que possa me fornecer. Mas lá no meu município de Barra Longa, eu tenho pequenos produtores que podem oferecer produtos locais. Ou então tem mão de obra, tem material produzido ali. E isso, o poder público, já tendo em vista essa preocupação com a sustentabilidade, deve incentivar a produção desses materiais, da tecnologia e a utilização da matéria-prima local. Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Universidade Federal de Lavras. A universidade fez uma recuperação de várias nascentes dentro do seu campus. Isso aí é uma preocupação com a questão ambiental, com a utilização dos recursos naturais. Também tem pesquisas, já tem atividades na área de energia. Mas, gente, não é só isso. Mas em todas, não é só a Universidade Federal de Lavras, nos órgãos públicos em geral. Ao comprar, por exemplo, um material para construir um prédio. Se eu compro um material que necessita muitos produtos químicos, água, eu já estou indo contra esses princípios. Porque, por exemplo, onde tem um grande número de pessoas que frequentam, eu tenho que olhar que tipo de material que eu vou usar, por exemplo, no piso, no solo, para as pessoas passarem nas calçadas, nas salas. Só para dar um exemplo, nós somos um país tropical.
que já temos temperaturas muito altas e com tendência a ser mais altas. As nossas construções, em geral, eu desafio vocês, no município de vocês, fazerem uma verificação nas obras construídas de 2012 para cá. Vamos até esquecer o tempo anterior para fazer um desafio já, na vigência desse decreto. De 2012. Façam esse exercício. Procurem as obras do município e verifiquem que cor que é o solo, né? O calçamento, o assoalho. As janelas. Gente, as salas são projetadas com janelas, não mais do que isso de abertura. Em locais que a temperatura chega a 30, 35 graus, às vezes até mais, com a sensação térmica muito maior. Completamente fora desta preocupação com a sustentabilidade. Por quê? Porque aí eu vou ter que ter mais ar-condicionado, mais gasto de energia, eu vou usar mais, se é questão de material inapropriado, cor inapropriada, eu vou gastar muito mais água, vou gastar produtos corrosivos, vou gastar produtos que são muitas vezes jogados no ambiente que vão contaminar também o ambiente. Maior geração de empregos, preferencialmente mão de obra local. E vocês vão me dizer, mas como prepara? Essa é uma obrigação do poder público, de ajudar na profissionalização. E hoje já existem muitos cursos profissionais que preparam eletricistas, a própria instituição federal, os institutos federais, as universidades federais, com incubadoras de cooperativas que incentivam, que preparam gente, que preparam carpinteiro, que preparam eletricista, que preparam pedreiro. Aqui me deem licença, por favor, de citar a Universidade Federal de Lavras, que o curso é daqui, onde eu trabalhei, me aposentei recentemente, mas continuo em algumas outras atividades. E tenho o prazer de dizer que aqui nós oferecemos os vários departamentos, cursos, né? E, por exemplo, o Departamento de Engenharia Agrícola oferece muitos cursos nessas áreas. Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra. Foi o que eu falei. Adianta você comprar um lápis 2/7, não sei, um milésimo de diferença, ou então até mais, mas ele durar uma semana? Se você gasta um pouco mais dentro do princípio da sustentabilidade ambiental, que também tem que ser produzido com materiais sustentáveis, com a mão de obra sem exploração de trabalho. Então, tem todo um conjunto de direitos e de princípios que são princípios que foram estabelecidos nas diversas conferências internacionais que o Brasil participou. Conferência de Estocolmo em 72, a Conferência do Rio, a Rio+20, as demais conferências. O Brasil é signatário dessas conferências internacionais, dos tratados internacionais de sustentabilidade. Agora é hora de praticar. E essa é uma tarefa nossa, sejam de professores, de pesquisadores e de vocês que estão sendo formados para serem gestores públicos. Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras. Nem pensar de contratação, onde os recursos sejam recursos provenientes, por exemplo, de desmatamento ilegal, de exploração de areia ilegal, de qualquer produto que seja de uma forma que não respeite os princípios ambientais. E tem um autor que fez um estudo, né, sobre sustentabilidade, compras sustentáveis, e eu gostei muito desses critérios.
ele coloca, né, os critérios, está indicado na bibliografia, né, os critérios da sustentabilidade dentro do político institucional, e aí ele não fala, ele nem cita esfera institucional, se é federal, se é estadual, se é municipal, se é um órgão ligado ao MEC, se é um órgão ligado à saúde, todos os órgãos públicos federais estão sendo incentivados a promover esta mudança de prática. São 3 vertentes: uma vertente ambiental, uma vertente econômica e uma social. O econômico não pode prevalecer em forma alguma em nenhum projeto da administração pública sobre a questão ambiental, e muito menos sobre a questão social. Então, os 3 devem interagir. E eu trouxe para vocês esse organograma porque eu acho que ele representa bem, por exemplo, na questão ambiental, bens recicláveis, reciclados, atóxicos. Gente, não sei se tem no meio de vocês professores. Cada vez mais a sociedade vai adquirindo uma certa intolerância para determinados produtos. Por exemplo, mesmo que a caixa do giz, e eu estou dando exemplo prático, exemplo meu, está escrito lá, antialérgico. Eu, de 2 anos atrás, até maio, eu passei a não utilizar giz. E olha que a caixa do giz que estão nas salas estão com rótulo de antialérgico. Não sou só eu, mas são muitos professores que têm intolerância a esse giz. Então, quer dizer, a administração pública tem que preocupar com isso. Tem que preocupar para verificar se de fato esse produto que foi vendido para a administração pública é antialérgico. É o mesmo exemplo que eu dei do lápis. Conheço diversos professores que não podem utilizar giz. Claro que já tenham sido adotadas outras formas, né? Mas o giz ainda é muito comum, exatamente por ser um produto mais barato. O barato não significa que é o melhor, seja para o meio ambiente como para as pessoas. Porque a sustentabilidade ambiental, eu não penso o ambiente externo a mim. Eu faço parte desse ambiente. Então, o ambiente não é estático, não é físico, longe de mim, água, solo. Eu estou no meio ambiente. Cada um de nós. E nós vamos ver, vai ser a última questão que eu vou colocar depois, o que significa toda a implantação dessa prática de compras e contratações sustentáveis, o que isso de fato representará para nós. Então, destinação adequada de resíduos, uso de tecnologias adequadas, controle de poluição de água e ar, uso de matéria-prima adequada, eficiência enfática, ciclo de vida, tá? Então, temos que preocupar com a questão ambiental. No econômico, mesmo considerando que mesmo que às vezes um produto seja um pouco mais caro, mas a especificação dele está adequa ao decreto que estabelece os critérios, como nós vimos anteriormente, esse produto pode ser adquirido. Por isso que eu falei, vai existir uma diferença. Vai prevalecer o menor preço, mas o menor preço tem que obedecer o critério de sustentabilidade. Eu não estou falando para vocês que agora a administração pública tem que contratar independente do preço. Não é isso. Mas isso já existia antes, porque
a administração pública não pode conceber gastar um recurso por menor preço que não vai servir para a administração pública. E vocês devem ter milhares de exemplos de coisas que foram compradas e que logo viraram sucatas. Ganho de escala, racionalidade processual, participação e transparência, celeridade na contratação, valorização da microempresa e empresa de pequeno porte. Isso é muito importante. Isso garante o princípio de igualdade, de que o pequeno produtor, o pequeno empresário podem contratar e fornecer produtos para a administração pública, fomento à inovação, às novas tecnologias e externalizar os custos, externalizar os custos de produção. Na questão social, qualidade e padronização dos produtos, valorização da empresa e mão de obras locais. Isso traz um benefício social enorme para a localidade. Obras locais, valores culturais, gente. Por que que a administração pública municipal lá de Barra Longa, estou dando um exemplo só da minha cidade, né, vai comprar produtos para merenda escolar lá no Rio Grande do Sul, porque a licitação tem que ser pública. A licitação é pública, vai ter os mesmos critérios, mas e aí nós temos já, dentro da alimentação escolar, já lei específica que regula isso de comprar diretamente do produtor e dos produtos, fortalecendo a agricultura familiar e os produtos locais. Uma coisa é você comer, por exemplo, no Nordeste, determinado produto, e aqui no Sudeste, na nossa região, aqui em Lavras, é diferente da minha região, que é a zona da Mata de Minas, a região sul de Minas. Então, esta questão dos valores culturais, dos valores da região, regionais, tem que ser levado em consideração. Condição, tirar qualquer possibilidade de contratação que haja condição de trabalho análogo a escravo ou infantil. Então, a administração pública tem que ser enérgica nisso. Trabalho explorado, análogo à situação de escravo, e trabalho infantil, a administração não pode contratar. Mas, constitucionalmente, a gente já tinha essa base também, mas voltamos aqui, né? E também no Código, na mudança que teve do Código Penal. Segurança e medicina do trabalho, acessibilidade, gênero e raça. Se eu estou considerando todo aspecto social, eu não posso deixar de considerar a questão de gênero e raça. E a questão da acessibilidade. Nós continuamos construindo equipamentos públicos sem acessibilidade. A lei de acessibilidade, olha, quantos anos? Então, esta preocupação hoje é uma preocupação que não surgiu agora, não surgiu em 2010, não surgiu em 2012. Essa preocupação com a sustentabilidade é anterior. Inicia lá na década de 60, foi progredindo, 72, 92, até hoje nós temos esse desafio. E por isso é que eu achei muito bem elucidativo essa explicação do professor. A título de conclusão, eu quero desafiar vocês a, nesse semestre, trabalharem muito nesse sentido. Vai ser a 7ª semana, mas vocês já podem ir procurando. No roteiro de atividades, eu já coloquei várias bibliografias, mas ao longo da disciplina, vocês vão contar com a ajuda dos tutores e eu vou estar acompanhando a disciplina. A disciplina agora é um pouco mais longa, então vai dar muito mais tempo para a gente discutir, responder os questionamentos. Então, vamos procurar desenvolver bastante esta parte.
dos critérios para compras sustentáveis. E essa incorporação desses critérios não é um desafio só para vocês, não, que são estudantes. Para mim, que gosto da área ambiental, foi minha área de formação, atuei na área de direito ambiental, como na área também administrativa, do direito administrativo, de direito público em geral. Todo gestor público, como as pessoas que vão contratar, seja um grande empresário, um médio empresário, seja o produtor rural, seja o carpinteiro lá da sua cidade, seja um microempresário, o grande desafio para todos é essa mudança de concepção do que é um produto sustentável e como esse produto deve ser assimilado, deve ser incentivada a produção desse produto e como a administração pública deve gradativamente mudar a sua prática. Já falei anteriormente, se vocês procurarem, vão encontrar poucos municípios que já adotam a prática da sustentabilidade, mas vão encontrar. É um desafio. Eu desafio vocês a procurarem na localidade de vocês os últimos editais. Vamos ver editais depois de 2012, que saiu o decreto regulamentador. E isso não é novidade, porque a Constituição, no artigo 225, no caput do artigo 225, estabeleceu que nós todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E que esse meio ambiente é um bem de uso comum, de todos. E essencial à sadia qualidade de vida. Se um professor não tem um material adequado, por exemplo, um giz que seja compatível, que ele possa usar, nós estamos ferindo aqui, sadia qualidade de vida. Se eu trabalho na administração pública e o local do meu trabalho é insalubre, eu estou ferindo esse princípio. E também lá da saúde, que também a saúde tem que preocupar com a questão da sustentabilidade, do bem-estar, do meio ambiente. Tem uma imposição para o poder público. Qual que é essa imposição? É essa, dos regulamentos. Impõe ao poder público, mas também à coletividade, a todos nós, o dever de defender o meio ambiente, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, eu concluo dizendo, a lei é de 2010, decreto regulamentador, a lei que alterou o artigo 3º da 8.666 de 93 é 2010. O decreto regulamentador, 2012. Mas a Constituição é de 88. Então, quer dizer, nós estamos totalmente amparados pelos princípios constitucionais para mudar essa prática da administração pública. Isso é um desafio que eu deixo para vocês. E bom estudo e apaixone também por essa área que depois que eu comecei a estudar esse tópico, eu me encantei com ele e acho que de fato vai ser um desafio que nós devemos levar para frente.